Ausência de evidência não é evidência de ausência. Essa é uma frase, uma citação de Carl Sagan. Alguém aí conhece? Carl Sagan foi um renomado astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor e divulgador científico norte-americano. Nascido em 1934 e falecido em 1996. Ele ficou conhecido por seu trabalho na popularização da ciência, especialmente na astronomia, para o grande público. Sagan teve um papel fundamental na exploração espacial, contribuindo com a NASA em missões como as sondas Voyager, Mariner e Galileu. Foi também um dos idealizadores da mensagem enviada ao espaço na sonda Voyager, destinada a possíveis civilizações extraterrestres. Como escritor, é mais lembrado pelo livro Cosmos, o que deu origem à famosa série de TV homônima dos anos de 1980, assistida por milhões de pessoas em todo o mundo. Defensor do pensamento crítico, da busca por vida fora da Terra e da ciência como ferramenta de progresso, Sagan deixou um legado profundo na educação científica e na cultura popular. Ele foi um dos maiores, se não o maior divulgador científico do mundo. Carl Sagan falou essa frase no contexto da possibilidade de existência de vida extraterrestre, vida inteligente extraterrestre. Ele dedicou muito tempo da sua vida, da sua carreira à procura de vida fora da Terra. Mas eu não concordo com essa frase do Carl Sagan, que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Para mim ele errou nisso, porque não faz muito sentido. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, se não há evidências para uma preposição, para uma proposta, isso é uma evidência, um indício fortíssimo que essa proposta é falha, é falsa, é errada, é indício sim de inexistência. Então é como se um crime você não encontrasse durante a investigação nenhum indício, nenhuma evidência que determinado suspeito tenha praticado esse crime. Se você não tem em mãos nenhuma evidência, a probabilidade de ele não ter feito esse crime são grandes. Então é o contrário. Isso prova que até mentes brilhantes, notáveis, podem falar coisas imprecisas, bobagens, porque a ausência de evidências é evidência sim de ausência. Muitas vezes quem gosta dessa frase do Carl Sagan são os religiosos, para defender a ideia que não há evidência alguma do sobrenatural, da existência de divindades, da ausência do Deus deles. Então eles gostam muito de citar essa frase. Olha lá, o grande cientista falou que ausência de evidências não é evidência de ausência. Então logo, o fato de não ter evidência alguma da existência de divindades, isso não significaria nada, não iria decretar que deuses não existem. Então eu acho que o Carl Sagan foi um pouco infeliz ao citar essa frase. É que ele estava muito envolvido, ele era muito apaixonado pela questão da possibilidade da vida extraterrestre, né? Então, e é outra coisa que na época dele, pelo menos, não existia indício algum, evidência alguma que existisse ou que existiria vida além aqui da Terra, né? Que esse era o contexto que ele elaborou essa frase, ausência de evidência não é evidência de ausência. E até hoje em dia não se tem indício que haja vida fora da Terra. Eu particularmente acho que exista, né? Vida, não vida inteligente. Vida inteligente eu acho muito difícil de ter e se houver, está muito longe. Longe num sentido assim que inalcançável. E acharam alguns elementos químicos e alguns sistemas estelares aí que levantaram suspeitas de ter
alguma atividade biológica, mas carece de muito estudos ainda. Se aprofundar, é que nem o famoso sinal UAU, um sinal de rádio emitido por um sistema, um sinal captado em 1977 e ficou por longas décadas o pessoal especulando qual seria a sua origem, que era improvável que fosse de uma fonte natural, vamos dizer assim, que não seja uma assinatura de inteligência. E há pouco tempo atrás eles identificaram a fonte e descobriram que ela veio de um corpo celeste, um fenômeno natural que não dependia, que não foi feito por nenhuma civilização inteligente. Apesar que mesmo assim, só o fato de ter vida na Terra já é uma evidência que o universo é capaz de produzir vida, né, de surgir vida nele, coisa que não acontece na questão do sobrenatural. Né? No sobrenatural não existe qualquer possibilidade de existir isso, a não ser na cabeça das pessoas. Né? Não, tudo bem, sim, possibilidades podem ser que até haja para existir sobrenatural. O que não tem é evidência. Eu particularmente considero a possibilidade zero de existir coisas sobrenaturais, coisas metafísicas. Para mim, tudo que há é o que pode ser mensurável. Tudo que há é o natural. A imaginação humana. Mas eu sou fã do Carl Sagan, de ter camiseta com a foto dele, de ter lido alguns livros que ele escreveu. Tem esse livro aqui, ó, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é quase como uma Bíblia, a Bíblia do ceticismo ou do pensamento crítico. Isso aqui seria, para mim, seria quase que uma obrigação de qualquer pessoa ler esse livro antes de morrer. A propósito, foi até desse livro aqui que eu me inspirei para pôr o nome do canal aqui, de O Deus da Garagem, que aqui ele faz uma analogia sobre a natureza dos deuses, das divindades. Então, na analogia dele, ele compara os deuses como um dragão na garagem, como se a pessoa poderia, com a sua imaginação e com seus desejos, alegar que o seu animal de estimação, o seu pet, poderia ser um dragão. E essa pessoa poderia alegar: oh, tem um dragão na minha garagem, ele é invisível, ele não produz som, ele não se comunica, apenas comigo, apenas eu consigo vê-lo. Um amigo imaginário. O dragão na garagem. Então, daí que veio o Deus da Garagem. Uma obra-prima. E tem a série... Ele foi um grande divulgador científico, além de um grande cientista. Eu até te digo mais, eu acho que a divulgação científica ela é tão importante, ou talvez até mais que a própria ciência, porque ela leva a ciência até o povo, até as pessoas comuns, para ver se elas põem na cabeça que a ciência é fundamental para o desenvolvimento humano. Estamos precisando, porque o que tem de gente acreditando que a Terra é plana, que o ser humano não foi até a Lua, e conspirações de dominação mundial, é medo de vacinas, é uma coisa inacreditável. Então, coisas do século passado, do retrasado, pessoas pensando que iam ficar com cara de vaca na questão de se vacinar contra a varíola. Séculos depois, no futuro, o pessoal pensa com o mesmo pensamento primitivo. Então, estamos precisando de ciência. Procurem saber um pouco mais sobre a obra dele, leiam os livros que ele escreveu, o material que está disponível na internet, os vídeos, a série Cosmos. Não se esqueçam do Mundo Assombrado pelos Demônios. Ele não foi muito feliz nessa frase das evidências, da ausência de evidência, não seria evidência de ausência, mas ele é humano, ele erra, como todo humano erra. De forma alguma isso apaga o brilho dele de maior divulgador científico que o mundo já teve, né? Isso não tem nada demais. Tem uns e outros aí, o Richard Dawkins, que falou algumas coisas, umas besteiras, umas coisinhas complicadas.